Eu era como se fosse mãe dele, assim. Não é fácil tu perder uma pessoa que tu viu crescer, nascer, e aí depois tu perde de uma maneira tão estúpida. Por que que vocês começaram a brincar se o Igor disse que ele jamais, que ele não seria tão estúpido a ponto de brincar de roleta russa, porque ele já tinha perdido um amigo há um ano antes? Só quem pode hoje me dizer o que aconteceu lá dentro é o Jefferson. As imagens feitas pela Terceira Vara da Infância e Juventude do Rio Grande do Sul mostram o encontro. Conversas como esta são promovidas pelo projeto Justiça para o Século XXI. Os adolescentes são o foco do trabalho. Vítima e infrator são colocados frente a frente. A ideia da justiça restaurativa é tentar amenizar os impactos do conflito por meio do diálogo. Nós convidamos para que eles venham até o fórum e aí aqui, de forma presencial, nós explicamos como funciona a proposta e escutamos sobre o fato acontecido, né? Que é uma coisa necessária para nós entender qual a posição daquela pessoa sobre o que aconteceu, para além do que está registrado no processo. Jefferson, vamos ver, o que tu entendeu? O facilitador é um profissional capacitado para apenas mediar o diálogo entre o infrator e a vítima. Não há nenhuma espécie de julgamento. Todos são ouvidos igualmente. São convidados parentes ou amigos, tanto da vítima quanto do infrator, para participar da conversa. É o chamado círculo restaurativo. O nome não é só por conta de como se organiza o espaço. É também um ambiente de poder compartilhado. Assim como ele não tinha coragem de me procurar, eu não tinha coragem de procurar ele. Eu ia continuar sempre com dúvida se ele tinha matado o Igor ou se o Igor tinha morrido por acidente. E eu abracei ele forte, chorei, ele chorou, sim, abraçado em mim, ficamos alguns minutos abraçados e ele só me pedia muito perdão. E aí disse pra ele que se ele precisasse de mim para qualquer coisa que ele poderia contar comigo, que se ele quisesse ser o Igor para mim, eu ia aceitar que ele fosse. Quando você vai fazer um procedimento restaurativo, você se surpreende, porque às vezes as necessidades das vítimas são muito distintas daquilo que o sistema jurídico lhes atribui, a vingança. A mediação trabalha com um instrumento só, que é a linguagem. A linguagem entre as pessoas é a linguagem do mediador. E essa linguagem ela tem que se desbloquear naturalmente, sem dubladores, né? O que o promotor faz? Ele dubla a vítima. Em vez de encontrar com o infrator, com o criminal, com o bandido, com a ameaça, a gente encontra com João, com Maria, com Pedro, sem de forma alguma desconsiderar a responsabilidade total que eles têm pelo ato que eles tomavam. Ele me passou uma segurança muito grande de me dizer e de me contar tudo o que tinha acontecido. Então, daquele momento em diante, eu passei a ver que ele não era um monstro e que simplesmente aquilo foi uma fatalidade que infelizmente tirou a vida do Igor, mas que não era para ter acontecido. Nesta escola, os alunos não aprendem apenas nas salas de aula. Este espaço é reservado para os círculos restaurativos, em que são resolvidos os conflitos. Aqui, os adolescentes conseguem expor suas angústias e encontram apoio. Esta aluna calcula que já passou quase 100 vezes pela sala da diretoria, sempre por falta de disciplina escolar. Para contornar a situação, a escola apostou na justiça restaurativa. O projeto piloto do Estado de São Paulo nasceu em 2005. É uma parceria entre a Secretaria de Educação e o Judiciário. A escola Salim Mudê é uma das pioneiras na aplicação do projeto e já apresenta resultados impactantes. 100% de não reincidência, ou seja, todo aluno que passou pelo círculo restaurativo nunca mais voltou a transgredir as regras escolares. Bem quieta, estou prestando bem atenção. Eu mudei tanto na escola como em casa. Como eu era respondona na escola, eu era respondona em casa. Aquele menino que às vezes são encaminhados tantas vezes para a direção, que é tido como indisciplinado e tal, e aí você muda o foco, você tem um olhar diferente para aquela situação e você percebe que há toda uma carência, que há todo um problema por trás daquela indisciplina do aluno.
Quando eu coloco o adolescente para fora da escola, eu estou contribuindo para que ele se marginalize mais, né? Porque se punição desse certo, né? Se botar fora da escola desse um resultado satisfatório, nós não teríamos, né, a Fundação Casa com tantos problemas, né? É muito importante que o Brasil fortaleça as experiências que ainda são recentes, mas têm um longo futuro. É a ideia central dos direitos humanos aplicada agora à aplicação de penas. Mesmo aquele que pratica crimes, às vezes crimes muito violentos, não deixa de ser portador de uma dignidade humana. Existe uma frase célebre que diz que nós não precisamos fazer um direito penal melhor, nós precisamos fazer algo melhor do que o direito penal.